Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e um bom ano. Um ano de respeito às leis de Deus, e aí você precisa conhecer as leis de Deus em livros seguros, e respeito às leis que integram o Estado democrático de direito, que estejam em vigor a Constituição da República Federativa do Brasil, o Código Civil, o Código Penal, os estatutos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, a Lei de Trânsito, a lei, os impostos, cumprir todas as leis, pagando os impostos, tirando de nossa vida tudo de errado e colocando em seu lugar as leis para serem cumpridas e respeitadas. Só nesse dia é que nós vamos começar a ser simples, humildes, misericordiosos, de coração limpo, brandos e pacíficos, trabalhadores da paz do Cristo, nosso irmão que reencarnou na terra para nos ensinar melhor as leis de Deus e nunca nos deixou. Ele é o governador do planeta. Vamos estudar um pouco com Emanuel e Joana de Ângeles, com Jesus. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo de Tarso aos Filipenses. Esse discípulo de Jesus, esse continuador do cristianismo, estudou profundamente as leis de Deus. Vamos parar com essas coisas horríveis da política que nós estamos vendo em nosso querido Brasil, coisas horríveis nas famílias, na sociedade, os ricos que são pouquinho e as favelas, os miseráveis porque nós achamos que somos de classe superior, quando somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai que é Deus. Estamos fazendo muita coisa errada e vamos pagar caro por isso. E vamos pagar caro por isso, porque depois da morte só o corpo, instrumento de nosso trabalho, vai para o pó. O espírito vai com todas as suas bagagens, as ruins e as boas, e vai responder por elas. E vai ter que voltar quantas encarnações necessárias forem, como alunos reprovados, a fim de se remendarem, de se consertarem e de tomarem de verdade o caminho das leis. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, o trabalho cristão, cada discípulo, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Ele retrata aqui, Emanuel, como vai ser a Terra um dia que ela for educada. Cada um cumprindo o seu papel, mas respeitando a todos,
ajudando a todos, cumprindo as leis, fazendo a paz crescer a partir de dentro de nós, deixando a luz sair pelas nossas ações embasadas pedagogicamente nas leis de Deus e nas leis do Estado democrático de direito. A experiência humana não é uma estação de prazer. A experiência humana não é uma estação de prazer. Não é para termos essa bebedeira, sermos o primeiro consumidor de álcool do planeta. Não é para ter essa bagunça dessas festas mundanas, destas festas horríveis. Não é para ter essa roubalheira dos políticos, dos funcionários públicos, enfim, não é para ter esse montão de crimes. Somos todos irmãos. Por que a criatura quer dar valor às coisas da terra? Está vendo que elas fazem mal? Se você bebe, não pode dirigir. Aí você vai dirigir e mata pessoas ou morre antes da hora. Vai responder na justiça divina de forma dura e responsável. E vai voltar como aluno reprovado, às vezes com dores terríveis, para ver se acerta pelo instrumento pedagógico da dor, porque não quis se acertar pelo instrumento pedagógico do amor. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. Nós temos que estudar de 1 a 4 horas por dia, em todas as religiões, em livros seguros, a matéria deixada por Jesus, com base nos mandamentos recebidos por Moisés e no fecho que Jesus anunciou da doutrina espírita, o Consolador prometido. Leia, de qualquer religião, leia, estude. E nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender. Oportunidade de aprender, meus irmãos e minhas irmãs. Nós viemos para aprender, quem ainda não aprendeu, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Todo mundo tem o direito de aprender. Somos todos irmãos. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória. Olha a política, como é que nós estamos. Olha como é que criaram um tal de ideologia, o lado direito, o lado esquerdo, o centro. Criaram. São pessoas que não estudam, que não sabem o que fazer. Por que eles não querem ser políticos de acordo com o Evangelho? Todos unidos em um só partido, o partido de Deus, fazendo as coisas para beneficiar todos igualmente, sem roubalheira, sem corrupção, sem maldades, sem enganar o povo. E como que o povo adora ser enganado? Porque o povo continua ignorante, sedento dessas farras que nós estamos vendo. Sedento dessas farras que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. O sermão da montanha, que traduz todo o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo,
Leiam, estudem, de 1 a 4 horas por dia. Repitam os estudos, até você entender o que é de verdade ser um cristão, um seguidor de Jesus. Estudem, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária. O que nós estamos fazendo na política é disputa desnecessária. Nós deveríamos nos tratar todos como irmãos e fazer as coisas bem boas para todos igualmente, respeitando os direitos fundamentais, as leis vigentes, estudando cada vez mais Jesus Cristo e as obras básicas da doutrina espírita. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, nós temos obrigações diárias com Deus, com Jesus. Examina os móveis, o que te levou, os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, como nós estamos fazendo. Cuida de teu coração, meu irmão e minha irmã, meu jovem. Cuida de teu coração. Cuida do teu espírito. Examina a sua consciência, qual o material que você está juntando na sua consciência, no seu pensamento. Veja se ali só não está entrando todo dia um montão de lixo, enferrujado, fedorento, podres, como tem sido a política brasileira, como tem sido a briga de famílias, como tem sido a situação da maioria esmagadora de nós. Porque a ignorância está tomando cada vez mais o nosso espírito e nos fazendo joguete das coisas erradas. Cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato, porque você vai pagar por isso tudo. Mas se atendeste ao dever, leiam no Evangelho segundo o Espiritismo o que é o dever. O dever é cumprir as leis, é estudar, compreender e cumprir as leis integralmente. Até na hora de estacionar o carro direitinho dentro da vaga, isso quer dizer um sujeito educado, cumpridor das leis. Se ele está devendo 1 centavo ao imposto, ele paga 1 centavo. Isso é cumprir a lei. Ele fala baixo com todos, com respeito aos mais velhos, aos jovens. Ele só fala aquilo que ele sabe, o que ele não sabe, ele tem a coragem humilde de falar, isso eu não sei. Procura quem sabe. Leia os livros tais. Vamos ser honestos em tudo. Vamos passar a ser seguidores do verdadeiro mestre que veio nos orientar de acordo com as leis do Criador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, estudado, conhecido, vivenciado, entendido e praticado. Cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever,
ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Se você errou, passa adiante para acertar e não errar nunca mais. Estude, seja humilde, seja honesto com você. Por que você fala tanta asneira na internet se você não estuda, não conhece, nunca leu? Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, a primeira das bem-aventuranças, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo a cruz, com a cruz a coroa gloriosa. Jesus nos mostrou isso. Olha o que diz Joana de Ângeles nesse assunto. Todos aqueles que transitam na forma física, todos aqueles que transitam na forma física, no educandário terrestre, você veio à Terra não é para o carnaval, é para estudar, para usar bem o seu tempo. Não é para você ficar o dia inteiro deitado dormindo. Não é para você ficar aproveitando das coisas dos outros. Não é para você fazer bobagens ilícitas. Todos aqueles que transitam na forma física, está encarnado, no educandário terrestre, de breve duração, porque todos vão passar pelo fenômeno da morte. É ordem da lei. Deixam o dia o carro material, o corpo, levando, entretanto, nos depósitos da alma os tesouros logrados com o seu sucesso. Você vai chegar lá e vai ter que responder para a sua consciência, na justiça divina, as suas obras ruins e as boas. Avalia de tua parte, meu irmão, minha irmã, meu jovem, avalia de tua parte qual o sucesso mais valioso, aquele que realmente merece a tua entrega total. Avalia isso, todo dia, toda hora, revisa as suas ações, sem que te alienes do mundo ou abandones a luta do convívio social, busca o sucesso. Aí ela diz qual é o sucesso: a vida correta, os valores de manutenção do lar e da família, o brilho da inteligência verdadeira, a arte, da arte e do amor, descobrindo que nesse afã terás tempo e motivo para outro sucesso, o de natureza interior. Esse é o trabalho do Cristo, fazer aqui dentro o reino de Deus, para que saia a luz da verdade. O reino de Deus, nós ficamos sabendo a verdade, as leis. E essa verdade vai iluminar os nossos raciocínios, nosso discernimento, nossas ações, nossas decisões, sempre pelo caminho do bem, sem machucar o direito de ninguém. Quem vive o sucesso de Pilatos, de Anás e de Caifás, na política e na religião, tá assim, ó. Esse pessoal, na nossa nem se fala, tá cheio de Pilatos, de Anás e de Caifás. Assim, ó. Na política e na religião, encarcerando Jesus, traído por um amigo e crucificado entre bandidos comuns. Certamente não os
lamentaria, constatando depois que, aparentemente vencido, foi o mestre, o conquistador do real sucesso, permanecendo até hoje como símbolo e modelo de vitória sobre si mesmo, chamando-nos a imitá-lo. Vejam, estudem Jesus. Parem de fazer sermões, palestras. Você que é pastor, largue isso. Estude os livros seguros. Você que é espírita, transforme o seu coração numa escola do Evangelho. Transforme a sua casa religiosa numa casa de estudos. Olha o que termina Joana de Ângeles. Liberta-te do entulho mental e carpe esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É fomentar a reforma íntima, a reforma moral, para sermos educados, suaves, respeitadores, obedientes às leis, aos ensinos. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada. Fé raciocinada, raciocinada porque embasada nas leis de Deus e do Estado democrático de direito, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Enquanto a oportunidade se te faz propícia, torna-te receptivo às propostas do bem, conquistando-o, dispondo-te a pagar os estipêndios que são exigidos a todos aqueles que o incorporam à sua dieta de crescimento espiritual. Jesus prossegue semeando até hoje. Tem gente que ignorantemente fica esperando ele vir. Olha que ignorância! Ele nunca nos deixou. Jesus prossegue semeando até hoje, através dos espíritos superiores, o Consolador prometido, a doutrina espírita nos livros seguros, nas 5 obras básicas, que encarnados e desencarnados restaurem-lhe a mensagem desconsiderada, atualizando-a, buscando esculpi-la na sociedade inquieta desses dias. Nós é que somos as criaturas que devemos primeiro nos reformar para ajudar a nós e aos que estão à nossa volta, ao mundo. Deixa-te penetrar por essas lições de amor, antes que sejas visitados pelo anjo da amargura, tornando-te mais difícil a aceitação dessa presença maceradora. Conquista a paz, minha irmã, meu irmão e meu jovem, preservando essa paz, a paz de Deus, a paz das leis, cumpridas rigorosamente, pagando o tributo de que seja exigido pela forma de desfrutá-la. Esse é o trabalho do melhor núcleo espírita, jurídico espírita do Brasil. O Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, 50 anos no ar, estudando, tendo calma, não ofendendo ninguém, ficando em silêncio quando alguém fala as besteiras da vida, quando agride,
orando por essas criaturas que não entendem a religião, não entendem as leis, querem permanecer na ignorância violenta do mundo materialista. O núcleo de estudos jurídicos espíritas Gesiel fomenta há mais de 50 anos os livros seguros, para que saibamos nos reformar, enquanto é tempo nessa encarnação, planejando melhor o futuro, ressarcindo, pagando os erros do passado e preparando esse futuro, podendo, com consciência tranquila, subir os degraus da perfeição, junto com Jesus, junto com os espíritos superiores que, amando de Jesus, ditaram a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos impulsionando à verdadeira paz, à verdadeira caridade, ao amor de verdade. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estudem, parem de dar ouvido a essas criaturas que falam, que querem fazer palestras. Parem. Estudem de 1 a 4 horas por dia. E vocês vão sentindo que a luz vai subindo no raciocínio, no discernimento, no livre-arbítrio, na consciência. Os nossos sentimentos vão se enobrecendo e nós vamos nos tornando a paz verdadeira, anunciada por Jesus. A minha paz vos dou, não a paz desse mundo material, mas a paz do cumprimento das leis de Deus e dos estados democráticos de direito. Vamos ser cristãos de verdade. Muito obrigado pela atenção. Abraço fraternal a todos e a todas as senhoras.